Boa noite, bem-vindos ao CREA Pernambuco, é mais um Terça no CREA. Obrigada pela presença. Eu me chamo Suênia, sou chefe de comunicação, aqui comigo a Alisson e a Manuela, assessor de comunicação, que receberam vocês, a Marcela, gerente de políticas institucionais, e o Silas, da TI, nos dando apoio. Gostaríamos de pedir que ative o modo silencioso do celular e que perguntas sejam feitas somente após a palestra. Informamos que na próxima semana, dias 23, 24 e 25 de novembro, o CREA Júnior realizará o primeiro encontro estadual do programa. A abertura será aqui no auditório do Conselho, com acesso livre ao público em geral, mediante inscrição no site creajunior.creape.org.br ou no Instagram creajunior_pe a partir de amanhã. Neste encontro, teremos a participação do engenheiro civil, professor Alexandre Guzmão, que foi laureado pelo CONFEA na SOEA deste ano, com a medalha de honra ao mérito. Ele apresentará a palestra O Panorama da Engenharia em Pernambuco. O tema de hoje, os sistemas GPS, AIS, VTS, no processo de consciência situacional em operações portuárias. O palestrante, José Antônio Manso, analista de Sistemas de Informações Geográficas, GIS, da UFRPE, especialização em GIS, pós-graduação em Ciência da Computação pelo SIM, UFPE e Ottawa, Canadá. Autor do livro GPS, uma abordagem prática. Agora sim, José Antônio, o auditório é seu. Se preferir, pode palestrar aqui embaixo, se preferir, pode ficar aqui em cima. Está funcionando isso aí? Então, muito obrigado. Vamos dar início, né? Bom, nossa... Bom, vamos dar início, né? Esse é o roteiro da palestra, onde nós vamos explicar o que é a consciência situacional, os problemas advindo da falta de consciência situacional, os 3 sistemas que permitem a implementação do processo de consciência situacional na área que a gente está abordando, que é operações portuárias, mas isso também pode ser, por analogia, você pode pensar em outras atividades, e mostrar um software, um estudo de caso, que é um software de gestão portuária e vigilância costeira, mostrar não aquela filmezinho que está lá no site do fabricante, mas mostrar o software em operação no Porto do Rio de Janeiro, onde eu estive lá, fui treinado no software e aproveitei e peguei o software real, ou seja, funcionando lá no Porto do Rio, a empresa forneceu e então a gente vem demonstrar a parte teórica com esse filme. Na introdução, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que permitiram o surgimento dessa área de conhecimento chamada consciência situacional. É um fato, né, que é uma lei da física, né, que a tendência das coisas, do universo, dos sistemas e tal, é a desordem. Ou seja, passa-se, como diz aí, passa-se da ordem à bagunça, à desordem, com muita facilidade. Isso é um princípio da física. O segundo princípio da termodinâmica, aplicado em qualquer situação, na biologia, nos sistemas físicos, em eletricidade. Então, se não houver uma ação do homem através de sistemas, através dos procedimentos de trabalho para evitar a desordem, para evitar o caos, então a coisa vai seguir o rumo correto, o rumo natural do universo, ou seja, a tendência é a desordem, né?
Lord Keynes já alertava, né, que o inevitável jamais acontece, é sempre o inesperado. Então você se prepara, isso vai acontecer, parará, mas sempre ocorre alguma coisa que você não previu, né? E fechando essas frases de efeito, né, tem uma lei famosa chamada lei da variedade requerida. Só a variedade pode vencer a variedade. Ou seja, você vai ter uma série de possibilidades, que é o sinônimo de variedade, né? E para enfrentar isso, você também tem que ter uma variedade muito grande de habilidades, de rotinas, de prevenção, de sistemas, para enfrentar essa variedade de coisas que levam para desordem, naturalmente, né? Esses conceitos foram originários, como tudo a maioria das coisas, né, em questão de guerra, né, operações militares, né. Então esse cidadão, esse era um militar alemão, né, que teorizou na Primeira Guerra Mundial, começou a teorizar esses conceitos, né. Então ele mostrou aí que a importância de se ter a consciência, no caso dele, do inimigo, né, antes que o inimigo ganhasse consciência semelhante, e planejou métodos para realizar isso. Então é um dos precursores dessa área, né. Então a área começa nessa área, mas vai se expandindo para a área mais nobre, né. Desse modo, as pesquisas em consciência situacional, de agora em diante a gente vai chamar de SA, né, Situation Awareness, né, SA. Então ela desenvolveu-se com o setor aeronáutico, civil e militar, né, por conta até de que um acidente ali ocorre perda de vidas. Então foi por isso que o pessoal trabalha em aviação, no aeroporto, eu tive alguns colegas já, a gente conversando, então é muito forte essa questão de consciência. Você percebe isso quando viaja de avião, né, evidentemente nos aeroportos, a segurança, dentro do avião, né, então aquilo ali já aplicações desses conceitos que foram ao longo do tempo, né, através de acidentes, mais acidentes, foram sendo estudados e emergiu essa teoria, né. Outro pesquisador também militar, chama-se o coronel John Boyd, né, da Força Aérea Americana, né, na Guerra da Coreia, ele percebeu que todos aqueles embates, aqueles combates aéreos, tudo, né, era, no final das contas, o piloto, para sobreviver e tal, né, o piloto, ele passava por um processo que seria modelado dessa forma, ou seja, esse é o famoso ciclo Ooda, né, loop Ooda, né, loop em inglês é ciclo, né, observar, orientar-se, observar para se orientar, ter uma orientação do panorama, do tipo de ação que ele está envolvido, no caso dele era o combate aéreo, né? Decidir o que fazer e agir. E isso em loop, né? O tempo todo, né? Então, esse é o famoso ciclo, é o que as pessoas fazem inconscientemente, né? Então, nós vamos aprofundar esse tipo de conclusão, né? Então, dessa forma, a consciência situacional, ela tem um vasto espectro de atuação, né, de domínio, né? Então, desde a aviação, operações portuárias, que é o nosso caso, manutenção, na medicina, setor elétrico, como tem o pessoal aqui da Chess, né? A parte de óleo e gás, um gasoduto explodir, né? Então, é uma questão séria, né? Transporte, operações policiais, bombeiro e assim por diante, né? No caso de bombeiro, o combate a incêndio, então, é fundamental, é lógico, né, saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, os bombeiros são treinados através das suas formações, cursos periódicos, né? Não só na operação dos equipamentos principais, né, de combate ao fogo, mas nessa questão de perceber, de ter uma consciência situacional de tudo que está envolvido ali, né? No caso da medicina, evidentemente, o médico aqui, a equipe médica, né, está com os sensores, tendo um total controle para poder realizar a sua missão. Então, essa é outra área que onde a consciência situacional tem muita aplicação. Na área policial, a própria fotografia aqui mostra, né? Ou seja, esse cidadão aqui para a gente sair dessa área de origem, né, e passar para o nosso foco, né?
esse aqui é um instrutor do FBI lá nos Estados Unidos, né, de policiais, das corporações policiais, né? Então ele definiu que o mais importante para sobreviver a um confronto, no caso da polícia, né, não é nem a arma, nem a habilidade marcial, de ser atlético, de ser faixa preta em alguma luta marcial, né? É simplesmente estudar a situação, né? Ou seja, é por aí o que nós vamos ver agora aplicado na área portuária, né? Então a gente percebe, né? Se tiver algum policial aqui, algum militar, por gentileza, então percebe que dando curso, a gente ministrando. Opa! Vamos pular de cá. Então, ministrando curso de GPS, já ministrei para as polícias, Polícia Federal, para Exército, polícia lá no Rio Grande do Norte, nessa crise da segurança que está lá, a gente percebe que é muito focado, armamento novo, a polícia compra arma nova, troca essa arma por outra, não sei o quê, curso disso, daquilo, outro, né? Mas o principal, né, infelizmente, né, o estudo de situação, o estudo dessa disciplina, né, não está ainda... Não chegou ainda a formação do pessoal, né? Vou esperar que volte aí, né? Então, começando, após a introdução, o que é a consciência situacional? Mais simplesmente é saber o que está acontecendo ao seu redor. É muito simples, né? Saber o que está acontecendo ao seu redor. Vamos ver como é que se chega como é que se materializa esse conhecimento, né? Ou seja, é uma questão mais de percepção versus realidade, né? Ou seja, você perceber a realidade na sua plenitude, né? Então, é o grau de precisão com que a percepção de um ambiente atual reflete a realidade efetiva, né? Então, a consciência situacional, essas são as definições clássicas, né? Só para um pouco teórico, né? Mas para nos situar, né? É a capacidade de identificar, processar e compreender os elementos críticos de informação sobre o que está acontecendo com a equipe em relação à missão, ou seja, a tarefa, o trabalho, o objetivo, né? Então essa é a definição clássica. Ela tem 3 níveis, a consciência situacional. Nível 1 é percepção, nível 2, compreensão, nível 3, projeção. Ou seja, é a percepção dos elementos, percepção dos elementos do ambiente dentro do volume, no tempo e no espaço que você está atuando. Compreensão do significado desses elementos e a projeção do que isso vai interferir no desenvolvimento do seu trabalho. Então, a análise de todo esse processo, você vai tomar uma decisão e fazer uma ação. E isso fica em ciclo, né? Atuando no ambiente real. Então, esse é o processo teórico da definição de o que é consciência situacional. Evidentemente que isso é uma definição que a gente lê, né? Mas através de a sua área de atuação, a sua empresa, né? Ele vai implementar isso aí, né? No organograma da empresa, vai implementar nos programas de formação, e esse tipo de metodologia vai se imbuindo na formação profissional das pessoas. Isso não é só ler, entender isso aí e estar consciente, tá bom em consciência situacional, né? Isso é toda uma filosofia, né? Praticar. E praticar corporativamente. Aqui é o nome do pesquisador que formalizou. Formalizou esse aqui. É um assunto novo, né?
Então, o nível 1, que é o nível de percepção da informação relevante, é basicamente quais informações eu preciso, o que é que está acontecendo. Uma regrazinha, você pode observar muito apenas olhando. Só que o olhar aí, como a pergunta que ele falou, né? Como é que eu vou olhar um barco que está no mar? Como é que eu vou olhar um avião? Como é que o piloto vai olhar por fora do avião? Então, sensores, né? Sistemas vão lhe fornecer essas informações para você tomar a decisão. Então, sistema não é uma coisa para você ler um relatório depois. Sistemas são coisas em tempo real, né? Então, para lhe dar informação nesse nível, no nível 1. Então, você vai ter que ter equipamentos, você vai, dependendo do trabalho, né? Você tem que... A sua profissão vai fazer com que a sua rotina de trabalho alimente esse nível de percepção, o primeiro nível. O nível 2, a compreensão e interpretação da informação relevante, né? Você vai interpretar, compreender, interpretar o que você está absorvendo de informação. Então, o que isso significa para mim? Uma informação que você está observando. A posição do navio, né? A temperatura da água, né? Por que isso está acontecendo? Então, compreender e interpretar os dados coletados no primeiro estágio. Esse é o nível 2. O nível 3, projeção para o futuro. O que vai acontecer a seguir? Então, uma vez que as pistas sejam interpretadas, o próximo passo é projetar como essa informação afetará o futuro do trabalho, da operação, né? Então, esse é o modelo teórico do processo de consciência situacional. Um exemplo, né? Um exemplo elementar, mas para absorver o significado disso, né? Então, dirigindo um automóvel, você tem aí, a gente faz isso inconscientemente, né? Ninguém nunca para pensar que está realizando cada etapa dessa. Você faz quase que simultaneamente, né? O nível 1 da consciência situacional, percepção, quais informações eu preciso, o nível do combustível, velocidade, limite e todas essas informações. Você faz isso automaticamente olhando para os sensores do carro. Então, o sensor do carro é um subsistema que está ali para lhe fornecer a informação. Sua velocidade é tal, tem GPS do carro também hoje, né? Então, esse é o nível 1, a percepção. O tráfego, se tem algum acidente. O nível 2 da consciência situacional, a compreensão dessas informações. Então, o que tudo isso significa para mim? Ora, eu tenho alguma informação aqui que vai me dizer a distância para virar na rota. Diferença da velocidade entre o limite de velocidade e a velocidade atual. Distância até o próximo carro. Tudo isso aqui é a compreensão das informações capturadas. E isso é cíclico, né? Isso você está ocorrendo o tempo todo, né? E a projeção. O que eu acho que tudo isso vai acontecer a seguir? O tempo... Essa projeção, aqui, né? O tempo projetado para o destino na rota. Vou chegar lá, vou me atrasar, né? O tempo para pegar uma rota alternativa. Projetando nível de risco do clima, se for chover, vai atrapalhar, né? Vai demorar mais e assim por diante, né? Possibilidade de não cumprir, no caso aqui, conseguir comprar um ingresso, ou chegar no objetivo e realizar o que pensava fazer, né? Então, tudo isso ocorre simultaneamente. Você está tendo a consciência situacional daquela pequena tarefa que é dirigir um carro. Então, isso é o que vai acontecer na atividade nossa. Nós vamos mostrar aqui no caso de gestão portuária. Então, o modelo formal, para quem quiser se aprofundar mais, você pode consultar na internet, obter algum artigo, né? Esse é o modelo teórico que a gente não vai entrar em maiores detalhes por conta de a parte teórica, né? E vamos mostrar as aplicações disso, né? Então, está aqui, consciência situacional, né? Você tem um ambiente onde você está atuando, os 3 níveis, para tomar uma decisão, levando em consideração alguns fatores, e o desempenho da ação, você dá um feedback e volta de novo, e é um processo cíclico. Então, isso é a teorização, né? O modelo teórico do comportamento de um determinado setor, de uma determinada pessoa, né? Dentro do contexto de atuação. Isso, sofre várias influências. Então, nós vamos mostrar como os sensores vão ajudar você a se encaixar, desempenhar
você obter uma boa consciência situacional para evitar acidentes, né? Evitar acidentes e desempenhar bem sua função. Vamos em frente. A gente mostrou o que era a consciência situacional e o que é a falta da consciência situacional. Então, que tipo de problemas de situação, de consciência situacional as pessoas têm? Está aqui o gráfico. 78% não recebe as informações necessárias. Esse é o autor dessa disciplina, né? Pesquisou isso nos Estados Unidos, né? Em outros países, e chegou a esse estudo aqui. 78% das pessoas não recebem as informações necessárias para desempenhar a sua atividade. 17% não compreendem corretamente as informações obtidas. E 5% não projetam o que pode acontecer no futuro. Então, cerca de 88% dos erros humanos se deve a problemas com a consciência situacional, não muito grande, né? Por isso a importância dessa disciplina, né? Então, no local de trabalho, acredita-se que 80% dos incidentes de segurança sejam causados por erro humano. Então, a falta de consciência situacional foi identificada como um dos principais fatores contribuintes. Mostra aqui, causa do acidente, né? Atos inseguros, percentual muito maior do que as condições inseguras. Então, atos inseguros são fruto de falta de consciência situacional. Alguns exemplos clássicos, já direcionando para a nossa área, né? De portos, né? Operações portuárias, de falta de consciência situacional. O Titanic é um exemplo clássico, né? Titanic, 1912, né? Então, o capitão, né, e sua equipe, né, de comando não tinha meios suficientes naquele momento de saber o que estava para projetar, saber que tinha um iceberg na sua frente. Falando de uma forma simplificada, né? Então, esse é um problema de consciência situacional. Podia diminuir a velocidade. Tinha evitado o acidente, né? Outro grande acidente, né, envolvendo a falta de consciência situacional, e graças a esse acidente a gente está aqui hoje. Então, esse acidente, eu ainda me lembro, em 1983, durante o governo do presidente Reagan, um avião americano foi do Alasca, capital do Alasca, Anchorage, para a Coreia do Sul. Então, essa era a rota planejada. Por algum motivo, por falta de informações, né, por falta de determinadas informações, ou seja, devido a uma falha da consciência situacional da equipe que pilota o avião, né, o avião comercial, então a rota real foi essa aqui. Isso aqui era o auge da Guerra Fria, 83. Então ele passou por cima de uma área na Rússia, né? Uma área que tinha alguma coisa aí que o russo imaginou que ele estava filmando, que era um avião comercial, 300 e poucas pessoas a bordo. Então o avião foi derrubado pelos soviéticos na época. Isso, eu falei que por causa disso a gente está aqui palestrando, porque isso aqui foi um acidente muito grave, né? E o presidente Reagan autorizou, a partir deste acidente, né, a Federação de Aviação Americana, chama-se FAA, né, autorizou a utilizar o sinal GPS, que até o momento era segredo de Estado, o GPS. Só quem usava eram os militares americanos. E o russo também tinha o seu sistema de GPS, o GPS russo chamado GLONASS, que hoje já está tão comercial quanto o GPS americano. Então, aqui foi um acidente provocado por falta de consciência situacional e que provocou, como uma das suas consequências, a utilização civil mundial do sistema GPS. E nós vamos usar ele aqui hoje. Vamos falar dele. Então, esse é um acidente famoso. Há uns tempos atrás, entrevistaram o piloto que derrubou o avião na televisão. Esse acidente foi recente, né? Em 2012, né? A gente se lembra na televisão, né? O piloto estava distraído, né? O capitão do barco, né? E o erro grosseiro de consciência situacional, porque ele tem mecanismo no navio para saber a profundidade e passou por uma área que é perigosa para a navegação. Então, ocasionou esse acidente aí que foi triste, né? O piloto foi preso, né? Foi condenado.
Então é um problema de consciência situacional, ou seja, ele não observou o sensor da profundidade, a carta náutica, os mapas a bordo que contém as áreas de perigo, as áreas perigosas para navegação. Então simplesmente não deu atenção a isso. Então não negligenciou a sua consciência situacional. Aqui nós vamos ver daqui a pouco como é que o sistema AIS prevê, ajuda o pessoal do navio, né? Como deve ter igualmente para avião, né? E futuramente para automóvel também, né? Como é que o sistema AIS permite implementar que o navio, que evitar a colisão de navios. Então o sistema AIS ele permite, sendo administrado individualmente por cada navio, ou numa área de proximidade de um porto, é possível evitar esse tipo de acidente. Porque ele tem as informações de cada navio desse. Então ele projeta o futuro ponto de colisão. E a partir do momento que dois navios começam a rota que vai provocar uma colisão, já emite um alerta automático. Então é observação, né? Isso jamais um humano, né, com um binóculo não conseguiria ver isso, né? Por conta das dimensões, né? Geográfica, tudo. Né? Então são sistemas que vão fornecer essa informação. Ele está olhando através de sistemas. Então esse foi em 2009, né? O próximo, pelo ilustrar, né? O navio no porto, né? Esse aqui, o prejuízo imenso, né? Por conta pode ter sido condições atmosféricas, né? Que também ele tem sistemas que fornecem as condições, e nós vamos mostrar aqui, né? As condições meteorológicas. Pode ter sido também um erro em relação ao processo automático de docagem, de ancoragem, né? Pode ser também o rebocador, né? Então tem toda essa... em resumo, foi problema de consciência situacional. Olha o prejuízo aqui. E outro acidente famoso também, né? Foi esse acidente aqui, foi no Chile. Um navio americano lá, né? Trabalhando um navio militar, né? Fazendo manobra lá de treinamento lá no Chile. O nome do navio é esse aqui, né? Em setembro de 2000, né? Então aqui ele merece um comentário porque esses sistemas, ele também pressupõe, o sistema GPS, AIS, tudo, pressupõe que o usuário saiba interpretar as informações dele. Então aqui você tem o pessoal treinado, o pessoal da Marinha Americana, Marinha de Guerra, né? Mas cometeu um pequeno detalhe aí que eu vejo muito acontecendo, já que eu trabalho com GPS. O mapa, ele é feito em determinado sistema cartográfico. E o GPS, ele vem para você configurar qual é o mapa que você está usando. As cartas terrestres que a Chesf usa, por exemplo, tem lá escrito lá embaixo, sistema, o nome é Datum, mas vamos lá, sistema de cartográfico tal. Então, se você vai tirar ponto do terreno no mapa, ou vice-versa, você vai pegar a posição que você está com o GPS e plotar no mapa, você tem que casar o sistema do mapa com o sistema do GPS. Isso é fácil, vai lá no menu do GPS e faz. Mas poucas pessoas fazem isso. Então, o comandante aqui achou que o navio, pelo GPS, plotou o navio aqui, quando na realidade o navio já estava aqui, encostando nas pedras. Devia ser de noite, né, com neblina, com tudo, né, tal, então provocou esse acidente, por falta de consciência situacional provocada pela má compreensão, que é aquele nível 3 da consciência situacional, das informações que ele recebe. Então, é uma coisa que precisa de uma certa cautela, né? Os sistemas são feitos para ser utilizados, mas com consciência do que se está usando. Então, fechando essa parte de o que provoca a falta de consciência situacional, então a consciência situacional permite a tomada de decisão e desempenho, né? Então a consciência situacional é fundamental para uma boa tomada de decisão e um bom desempenho. Isso é uma coisa que
individualmente o funcionário, né, de um porto, o funcionário da Chesf, o funcionário da sua companhia lá que trabalha no navio que faz docagem, né, faz batimetria, né, ele tem que estar dentro do processo todo, né, como a gente vê no aeroporto, né, vê na própria polícia, bombeiro, tudo, todo um processo de trabalho que contempla isso aqui. Não é uma coisa individual. Individual, você se esforça, né, para entender tudo, mas é um processo sistêmico na empresa, de métodos de trabalho. Então, antes de chegar na nossa área, nós vamos falar de 3 sistemas que seriam os sensores que vão dar as informações para que as pessoas que trabalham naquela área específica, que no caso aqui é porto, né, tenham condições de ter uma boa consciência situacional para tomar as decisões. Navio tal chegou, tem ferido, passa na frente, ancora no Porto do Recife, né? Como a gente viu um tempo atrás aí, um acidente no mar, no navio coreano, um empregado do navio cortou a mão, teve que... aquele navio tinha prioridade para ancorar e por aí vai, né? Navio com material perigoso, tudo. Então, todas essas informações têm que ser... ocorrem a todo instante, né, em tempo real, e o pessoal do porto tem que ter uma organização de trabalho que permitam ter uma consciência de tudo que está acontecendo no seu raio de ação. Senão as decisões serão decisões empíricas, né? O GPS, vamos começar desses 3 sistemas falando do GPS. O AIS, sistema GPS, Sistema de Posicionamento Global, depois o Sistema Automático de Identificação, o S aqui é sempre sistema, né? E o VTS, VTS aqui é de serviço, Serviço de Tráfego de Embarcações, que é uma consolidação desses dois para ser aplicado no porto. Basicamente esses 2 sistemas. Sistemas de sistemas. Então o GPS, ele tem a precisão, a Organização Marítima Internacional exige que no oceano, né, e na costa, em navegação costeira, a precisão mínima seja de 10 metros. A abordagem do porto, chegando ao porto, né, também 10 metros. Dentro do porto é exigido um nível de precisão, por conta de um navio não bater no outro, não bater no cais, né, de 1 metro. E sistemas automáticos que fazem o navio ancorar, né, chama de sistema de docagem automática, ancoragem automática, né? Então esse sistema a precisão é 10 centímetros, a pressão que se exige. Então aí isso vai definir a aplicação desse sistema de posicionamento, do tipo de posicionamento que você vai fazer. O GPS, o sistema GPS, que aqui vai ser para a gente um mero sensor na nossa aplicação, ele é todo um sistema, né, desenvolvido pelo governo americano, né, com 24 satélites, essa imagem aqui, né, orbitando a 20 mil quilômetros de altitude, né, emitindo sinal. Basicamente, o receptor que está a bordo de um automóvel, a bordo do navio, na pele de um animal e assim por diante, né, ou no esportista, na bicicleta, no carro, né, o equipamento recebe sinal de no mínimo 4 satélites e determina a sua posição e o tempo. Posição e tempo. O resto é calculado pela informática, pela microinformática aqui do equipamento. Se eu tenho posição e tempo o tempo todo, a cada segundo, aqui no planeta todo, quem tiver um equipamento vai ter posição e tempo o tempo todo, 24 horas por dia. Se eu tenho posição e tempo, então os fabricantes de GPS, então eu calculo velocidade. Eu calculo meu rumo com 2 posições, aplica a trigonometria e tal, e calcula o rumo, e vai calculando um monte de coisa. E armazenando, e enviando, e assim por diante. Então, resumindo, o GPS ele informa as suas coordenadas e mais velocidade e mais informações do seu percurso, né? Velocidade, curso, a hora, a data e assim por diante. Então, isso pode ser a visão formato de caixa preta do que é um GPS, né? Um receptor GPS.
No caso de porto, como é o caso aqui da nossa apresentação, né? Existem GPS específicos para você ancorar um navio. Aí você baixa o GPS normal, a precisão dele está atualmente em torno de 10 a 15 metros. Então, existem outras técnicas de posicionamento de GPS, que infelizmente não chegaram por aqui ainda, né? Que você, com um GPS mais sofisticado, você consegue ter um software que você ancora o navio, falta 10 centímetros para encostar, 15 centímetros, 9, encostou. Isso daqui você controla. Então você tem todo o controle, você sai de uma escala pequena para uma escala maior. Então você tem a distância a nível de centímetro para você fazer o processo de ancoragem do navio, né? Então esse é o GPS. O outro sistema é o sistema AIS. Então o sistema AIS já é um sistema que usa o sistema GPS, significa Sistema de Identificação Automática. Então basicamente esse esquemazinho mostra o que é o sistema AIS. Todo navio, barco de recreio, etc., né? O porto também, né? As estações portuárias, né? O porto também emite sinal de AIS. Eu sou o porto tal, estação portuária tal, isso vai imitando. O navio também recebe, né? Recebe essa informação do porto. E de navio para navio, eles sabem, esse barco aqui, por exemplo, essa ilustração é que se ele tivesse um radar, o radar não ia ver esse outro navio, e vice-versa. Mas o sistema AIS, como é o sistema que vem por onda de rádio, ele consegue receber e plotar. Então, é um sistema de identificação automática, autorreportado, ou seja, o navio o tempo todo, sem ninguém pedir, ele vai mandando suas informações. Como aqui a gente tem um tráfego marítimo pequeno, né, você pode até ficar, mas é desperdício, não sei o quê, né? De fato, eu dei uma consultoria no Porto do Recife e o sistema o Porto não tinha sistema o sistema AIS para ver os navios. Mas, por exemplo, o Canal da Mancha, um lugar muito movimentado, com certeza o pessoal usa porque é muito para atividade de fiscalização e assim por diante. Então, o sistema AIS ele é muito interessante, é muita informação que ele gera. Sim, o navio a partir de uma certa tonelagem, praticamente todo navio comercial é obrigatório. Essa lancha aqui é opcional, não é obrigatório no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é obrigatório. Todo barco tem barco de pesca, tem que ter AIS. Para a autoridade portuária saber que o navio está saindo, está voltando, né? Aqui, uma pequena demonstração do o AIS funcionando aqui na região da gente, né? Porto Recife, Porto Suape e os navios aqui, passando aqui. Tem navio que passa aqui, o Porto nem sabe que ele passou aqui. Quando a gente fez essa experiência na faculdade, lá na Universidade Rural onde eu trabalho, a gente fez um projeto para fazer uma demonstração para o Porto, né? O pessoal do Porto nos contou que recentemente, naquela época, né, a Polícia Federal foi no Porto querendo saber porque na Praia de Boa Viagem tinha vários africanos, não falavam falando inglês e foram presos, né, porque estavam perturbando lá e foram interrogados, disseram que vieram no navio e pularam na praia, o navio encostou, pularam e ficaram aqui. Aí, não, por sorte o tubarão não comeu, né? Aí o policial foi no porto e perguntou que navios passou aqui essa semana. Pô, não sabia nem o navio que estava aqui na frente dele, não sabia. Só sabe quando recebe o e-mail, o prato que vai no navio e traz a informação. E os navios estavam o tempo todo dizendo, eu estou isso, eu sou aquilo outro, eu estou indo para tal canto, parar a cada segundo. Então, vocês viram o nível de cor, né? Botando o cursor em cima, você vê aqui esse navio, os dados do navio. Então, esse foi um projeto, a gente passou 6 meses no Porto, monitorando, para ver se evoluía, mas não evoluiu, né? Não evoluiu assim, o conhecimento evoluiu, né? Mas não evoluiu o uso das informações. O Porto Suape tem de uma forma...
usando pela internet, usando as informações AIS que vêm pela internet, não de uma forma coletada própria. Não tem equipamento. Né? Não, é uma questão mais de esclarecimentos, de esclarecimento. Cada local você bota ele fixo. O navio tem um dele que é móvel, né, junto com o navio, né? Então você tem aqui, né, a relação dos navios, por exemplo, lá no porto, nessa experiência que a gente fez lá de estudo, né? Então você tem aqui, a universidade está criando um campus em Suape. É um campus voltado para isso. Eu trabalho nessas pesquisas com esse campus, né? Com esse futuro campus. Então você tem aqui todos os navios que passam num raio de 50 quilômetros da onde você instalou o equipamento. Então você está recebendo isso aqui a todo instante. O navio entrou na área de operações, ele aparece aqui. Distância, cadê a distância para o porto? Range, distância. Esse aqui está a 20 e poucas milhas, você pode botar em quilômetros, né? Até o que está mais próximo. O rebocador Lacerda, é o rebocador daqui de Suape ou de Recife, está bem pertinho, é de Recife, porque está perto, né? 0,23 milha náutica, né? Então você tem toda a situação, o destino, para onde é que vai? Para Suape, para Recife, Parará. Esse aqui vai para algum porto lá da Europa, da Espanha, né? E assim por diante. Então essas informações estão sendo perdidas, não estão sendo utilizadas. O sistema AIS também permite, muito importante, né, individualmente, cada navio, se tendo o seu equipamento AIS, saber o ponto e o tempo e o local onde ocorreria uma colisão com outro navio. Se for, constantemente os navios se cruzam, né? Então essa informação é dada a todo instante. E num conjunto de navios, como é o caso desse aqui, o administrador do porto, que vai nos remeter ao terceiro sistema, o administrador tem condições, o operador portuário, de gerenciar todas essas possibilidades de colisão de navios. Mas, infelizmente, não é feito. Né? Não, porque isso é novo, assim, a nível do segmento, isso é uma coisa nova, está surgindo agora. Né? A gente pensa assim que os portos da Europa, dos Estados Unidos, são tudo com isso aqui. Não, isso está surgindo agora. Tem os colegas lá da Suécia, que a gente trabalha com eles, né, na universidade. A gente pergunta, então, os portos de vocês, a gente quer ir aí para ver, porque isso deve ser tudo moderno. Não, isso está começando agora. Aqui ainda usa binóculo, tal, alguns já tem, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que é gradual. Entendeu? Não, com certeza. O Porto de Santos já tem, né? Já está começando a utilizar, os principais portos já estão despertando para isso. É porque é todo um setor que precisa se modernizar, né? Todo esse setor portuário, né? Mas vamos em frente. Então, esse é o chamado CPA-TCPA, ou seja, o ponto de colisão e a distância e o tempo que ocorreria uma colisão, dá o alarme. E o último sistema desses três é o sistema VTS, que é chamado Sistema de Tráfego Marítimo. Então, na realidade, isso é uma definição que a Marinha trouxe, né, das organizações que regulam o tráfego marítimo internacional, né? A Marinha do Brasil, que é uma marinha, não é guarda costeira como nos outros países, né? É uma marinha de guerra, a finalidade dela, né? Está desempenhando o papel de uma guarda costeira, tentando orientar o setor privado, né? Olha, pessoal, vamos trabalhar isso aí, vamos trazer esses produtos, vamos desenvolver isso aí, porque as ferramentas estão aí para ser utilizadas, né? Os navios estão aí jogando as informações, né? Então é uma coisa ainda está começando ainda está em pé, ainda vai começar a acontecer, né? As licitações para esses sistemas aí são caríssimas, né? Porto de Santos, quem ganhou a licitação foi uma empresa espanhola, né? Negócio de bilhões, a Boeing foi quem ganhou, a fabricante de avião, que também atua nessa área também, né?
Então, tem sempre espaço também para sistemas menores, né? Sistemas menores. Nós vamos demonstrar um sistema aqui menor, de uma empresa do Rio de Janeiro, que tem representante aqui em Recife, e um sistemazinho que funciona perfeitamente. A gente conhece esse sistema porque ele também é utilizado na universidade, e a gente até tem uma cópia dele, para monitorar fazendas de pesca, chamado Fish Farm, fazenda marinha, né? Que a gente fez uma experiência aqui, então a gente tem uma cópia desse sistema, por causa disso a gente está aqui apresentando, mas ele é utilizado também para porto. Então, o VTS é isso aí. O VTS é Serviço de Tráfego Marítimo, né? É um auxílio eletrônico à navegação com capacidade de prover monitorização ativa do tráfego aquaviário, cujo propósito é ampliar a segurança da vida no mar, a segurança da navegação e a proteção do meio ambiente, nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidente de grandes proporções, né? Por causa de petróleo, né? Derramamento de petróleo no mar. Então, simplificadamente, um VTS, o porto, né? Simboliza aqui o porto, né? Ele fica monitorando o tráfego marítimo para evitar colisão do navio, evitar acidente, gerenciar as operações portuárias, otimizar as operações portuárias e fazer o seu trabalho de uma forma mais correta, né? Ou seja, ter uma consciência situacional de todo o que ocorre no espaço geográfico marítimo, né, da sua atuação, para que isso não fique solto. É como você fazer um paralelo com o tráfego aéreo. Já imaginou o caos que seria se não tivesse tráfego aéreo? Se não houvesse um controle de tráfego aéreo, né? Minha esposa está aqui, já trabalhou na aeronáutica, né? Nessa questão do tráfego aéreo, né? Imagine o que seria. Avião batendo em avião, avião caindo, um avião na pista, né? Já ocorre acidente com sistema. Imagine sem consciência situacional. Então, é um caso. A ideia é trazer esse tipo de metodologia para o ambiente de navegação marítima. As funções do VTS: prevenir a ocorrência de incidente, e aí a teoria, né? Prevenir que incidentes evoluam para acidente, de acidente para desastre, né? Então, aqui, como eu já falei, a Marinha no Brasil, que cabe definir as normas para implementar o VTS e autorizar a sua implementação. Alguns poucos portos do Brasil é que estão começando nisso aí. Então, mostra. Nenhum. Nem Santos tem. Entendeu? Então, SUAP não tem. Né? Não, os grandes centros de navegação, por exemplo, Canal da Mancha, a gente trabalha em parceria com a Universidade da Suécia. Foi ela que nos deu esse sistema que eu vou mostrar aqui agora. Isso, pontuar alguns centros. Nos Estados Unidos só tem VTS em 4 ou 5 portos. Entendeu? Então, é uma coisa que ainda está... Enquanto todo aeroporto tem controle de tráfego aéreo. Por quê? Porque senão era imediato o acidente, né? Como o navio, devido à sua velocidade, entendeu? Consegue evitar alguns acidentes, né? Mas a coisa tá mudando também, né? Vai aumentando, exato. Exatamente. Bom, a apresentação teórica, né, termina aqui. Continua a apresentação com a prática, né? Nós vamos ver agora uma prática de um sistema que a gente tem ele, né, como eu já falei, né, tem para uso científico, né? Mas eu consegui, através de uma empresa, eu consegui um filmezinho da demonstração dele num porto brasileiro, para ficar uma coisa mais concreta de vocês verem, né? Para não ficar uma coisa assim abstrata de um porto estrangeiro, né? Eu não tenho nenhuma relação com essa empresa, eu só estou como funcionário da universidade, como pesquisador, como funcionário público, né, fazendo jus ao salário que eu ganho, né, divulgando essas informações para criar oportunidade entre vocês, né? Então, e o CREA fazendo o seu papel, né, de trazendo a gente para dar palestra aqui, né? Então, vamos ver o que é que... Basicamente, esse é o ideal que a gente falou. Um porto onde a área portuária está monitorando tudo o que ocorre no porto, né?
através dos seus sensores, estão jogando no computador e dando uma consciência. Observe que ele está com binóculo aqui ainda, né? Então, o operador portuário tem uma consciência situacional completa da área de atuação para desempenhar bem o seu trabalho, né? Isso. Pelo menos o nível 1, né? É receber as informações, né? Mas o próprio sistema ajuda ele a ir para o nível 2, a entender, exato. Então, o sistema que eu vou apresentar aqui é o sistema que a gente usa ele em pesquisa na universidade. Mas tem uma empresa aqui no Brasil, chamada Radiomar, que tem representante aqui em Recife. Se não me engano, a Teotec é representante dela aqui em Recife. Mas até agora não conseguiu vender nenhuma cópia desse sistema para o Brasil. E é barato, relativamente barato para os portos. A gente tem esse sistema para pesquisa, né? Mas vocês vão ver como é interessante, né? E vão ver também o nível que é um porto sem um sistema desse, né? Então, alguns casos de sucesso, antes de mostrar o sistema, né? Ele mostra aqui algumas instalações militares, né? Da Guarda Nacional dos Estados Unidos, lá na África do Sul, Parará, né? Lá no Quênia, né? Estações de defesa da costa do Exército Português, 3 portos portos comerciais, né? 3 portos nos Emirados Árabes Unidos, um porto na Filipina e o porto de Bayonne, na França, no norte da França, né? Golfo de Biscaia, perto da Espanha, né? Usa esse aplicativozinho que nós vamos mostrar aqui, né? Estações fluviais no Rios Americanos, né? Do Corpo de Engenheiro, no Rio Ohio, usa esse sistemazinho. Área de proteção às Ilhas Galápagos, né? Um santuário ecológico, né? Para se proteger, usa esse sistema para proteger, ajudar a consciência situacional do IBAMA de lá para controlar, né? Então, isso seria interessante aqui no Atol da Roca, Fernando Noronha, né? Um sistema desse, vamos mostrar aqui, né? Para ajudar. Plataforma de petróleo, 3 na Venezuela e uma na Malásia, usa esse software. E na Noruega e no Chile, que é o país que cultiva salmão em cativeiro, né? Então, tem fazendas de peixe marítimo, né? Cercado, né? Com rede, né? Com 30 instalações dessas, usa esse sistema para detectar se está havendo roubo, se algum navio encostou sem permissão e assim por diante. Então, opa, isso aqui é no final geral, né? Então, eu queria que eu passasse o filme. Então, o filme, a aplicação do sistema está lá, a empresa fica no último andar de um edifício, lá na praia, lá no Rio de Janeiro, né, perto do porto, né? E instalou o sistema até para demonstrar, para ver se vende, né? Então, o sistema está lá em operação. Isso aqui não é uma, vamos chamar assim, não era só representante. Esse sistema é desenvolvido pela Furuna. Eu vou mostrar depois o folder dele, né? Então ele está aqui, né? Isso aqui já é a tela de operação do sistema, gravada para poder ser apresentado, né? A operação real, né? Não é uma simulação. Então ele está dando zoom aqui, né? Está na função de monitoramento, né? Está carregando os mapas que vêm com o sistema. Não entendi? É isso aí em tempo real. Só que ele aqui acelera algumas coisas aqui só para não demorar muito, né? Então aqui está a operação do sistema. Regulando o radar, o ganho. Então vamos acompanhar aqui e captar algumas informações, né? Então ele está definindo a área de atuação, né? Porque ele vai atualização dados meteorológicos está recebendo, o sistema fornece acesso ao servidor da companhia que vende com dados de meteorologia, né? Pressão, temperatura, correntes marítimas, ventos, né? Isso ele recebe do mundo todo, né? Então o sistema faz uso disso gratuitamente. Então recebendo os dados, isso é quando ele está inicializando o sistema, né? Então está aqui já o gráfico de vento, né? De corrente.
informações meteorológicas que ele está recebendo para frente, tantos dias para frente, para começar a utilizar, né, a meteorologia. A velocidade do vento. Ou seja, está capturando informações meteorológicas para que os operadores do Porto do Rio de Janeiro tenham a consciência situacional de saber que daqui a 3 dias vai ter uma tempestade, não sei o que, o mar vai estar revolto, de coordenar o seu tráfego marítimo, né? Então vamos para a função radar, né? Então ele vai calibra o radar, claro, evidentemente que o porto que for utilizar isso, ele é treinado no sistema, né? Que está dando só uma pequena apresentação, né? Então ele tem um equipamento radar, né? Que é uma configuração mínima que vem um radar, o AIS, e uma câmera uma estação meteorológica e uma câmera câmera, né? De vídeo, né? Então o radar, na apresentação dual, ele vai começar a capturar os alvos, né? Os navios. Porque nem todo navio emite o AIS. Pode ligar o AIS, então com o radar ele captura o navio de todo jeito e superposiciona com a visão do AIS também. Eu estive aqui nesse prédio, onde eu recebi treinamento no sistema, que é exatamente lá onde a empresa instalou o sistema, né? Botou os sensores lá em cima, né? Então ele está observando esse navio aqui, os dados do navio, né? Maersk Vega, o nome do navio, a posição, a velocidade, né? Então ele está sendo na Baía da Guanabara, né? Se o navio desligasse o AIS, o radar mostrava que essa mancha aqui é um navio, né? Em movimento, então você tem Isso. Ia capturar todo jeito. Exatamente. Aumentando o ganho do radar, a pessoa é treinada nisso, tem para utilizar. Hoje em dia é fácil utilizar um radar. Qualquer barcozinho pequeno vem com um radar hoje. Então vamos continuar observando aqui. Os navios que ele capturou, né? Então, o nome dele aqui, pela distância, né? Então ele vai ter, o operador na sala do porto lá vai ter todas essas informações em tempo real, com as respectivas análises. Isso é gravado. Tem a câmera aqui. Ele está observando esse alvo aqui. Ó, a câmera capturou o alvo, a câmera é apontada automaticamente onde ele clica. Isso aqui é gravado, ele está observando o real. É aquela no início que a gente falou, né? Olhando, você observa muito, você pega muita informação, né? Ele está olhando através de uma câmera, né? Então ele está casando aqui a câmera com o radar, o AIS. Várias fontes de informações para que a sua leitura da situação seja a mais fidedigna possível. Aquela questão que no começo, na parte da teoria, a gente falou, né? Percepção versus realidade. Então, a pessoa que está de frente a esse computador e a pessoa que, se porventura tivesse lá suspensa no helicóptero, no ar, observando assim, né? A realidade com o que a pessoa que está na sala está vendo, ou seja, trazer a realidade aqui para a sua tela do seu computador. Esse é o objetivo, né? A administração dos portos tem a obrigação de ter esse nível de controle. Aí ele clica e a toda... Tem, porque o AIS tem informação do calado, do comprimento do barco, para onde é que o barco vai, que carga está levando. Todas essas informações são disponibilizadas no sistema. Às vezes não é disponibilizada de imediato. Às vezes você tem que comprar um outro módulo do sistema ou pagar os seus programadores para desenvolver, mas a informação não está sendo utilizada, está disponível. Por exemplo, agora aqui no Porto Recife, no período que a gente passou lá fazendo a experiência,
Navio americano, navio russo, passa aí de frente, 30 milhas, 50 quilômetros de distância, passa. Só a gente estava vendo que ele estava passando ali. Que tipo de carga estava levando, para onde é que ia, não sei o que lá. O pessoal do porto não tinha a estação AIS, então não está nem aí para o que está acontecendo. Ele sabe o navio que vai chegar, porque tem um relatório, através de fax, de telex, de e-mail, né, dos navios que vão chegar. A capitania dos portos também, né, tem essa relação, né. Mas e os que passam por aí? Aí derrama petróleo e acabou-se. Derruma contrabando. Então, na realidade, é a obrigação do Estado administrar. Só que a Marinha, ela coitada da Marinha, né, enquanto entidade, né? Tem muitos amigos da Marinha, mas é pouco recurso. É a Marinha que é voltada para atividades militares, né? Então não desempenha essa função de guarda costeira. E o Brasil tem 8 mil quilômetros de costa, toda desprotegida, né? Pronto, então, a sua pergunta, Rosário. Então tá aqui, os dados do navio, ele tem a posição, o curso, a colisão com outro navio lá na frente, se ocorrer essa colisão, a distância e o tempo, 50 minutos e 31 segundos, ele vai colidir com outro navio que está lá na frente, se manter essa mesma rota, ou o outro continuar na mesma rota, né? Então tem todas as informações do navio aqui, do AIS, as básicas. E são gravadas automaticamente para você recuperar depois. Então, esse você vê, está aqui o radar, a carta náutica, com todos tudo isso aqui como é que se diz? Navios, né, que são monitorados, e ele clica, escolhe um determinado alvo para acompanhar, né? A câmera também acompanha. Então esse é o sistema que a gente trouxe para mostrar para vocês como uma materialização daquela teoria de consciência situacional, de obter informações para desempenhar um bom trabalho na área de porto. Já em outras áreas específicas serão outros sensores, outros sistemas, mas a ideia é a mesma, né? A ideia. Sistema desse, esse programa, esse software, com os equipamentos, com o radar, com a câmera, com essa câmera, com esse radar que calcula isso aqui, e o AIS, em torno de R$250 mil hoje. Isso é de graça para um porto. Causa uma certa estranheza, preocupação enquanto cidadão, né? A gente saber que o porto, chegar no porto, como eu já passei 6 meses no Porto Recife no projeto, né? E ver que o operador não sabe nem o navio que ele está vendo ali, não sabe. Que ele está vendo. Exatamente. Sim, aqui tem função que você checa, emite um alarme se o navio entrar numa área que você definir, se o navio encostar perto do outro para fazer entrega de contrabando, o navio menor, tudo isso aqui o sistema emite alerta. Porque se ele não tem AIS, o navio de menor que vai pegar o contrabando no navio maior, mas ele pelo radar ele é localizado e um navio nunca encosta no outro. Se encostar é um acidente, né? É. Bom, o filmezinho está chegando ao fim, o filmezinho do software. Fazendo analogia, um controle aéreo voltado para navegação marítima, meio ambiente, proteção, etc. Então, a partir de agora, eu me disponho a responder as perguntas que vocês fizeram sobre a palestra, sobre todo o conteúdo. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. O AIS? O AIS, se você... A gente colocou no porto com 12 metros no poste, 12 metros de altura. Artesanal. Eu subi no poste, eu subi e coloquei, né? Então, sim, você quer entregar o microfone para ele? Está funcionando?
Mas dá para ouvir, né? Ah, certo. Então, continuando respondendo a sua pergunta, a gente colocou a antena IS numa altura de 12 metros do poste. Pegamos o navio até 50 quilômetros de distância. 50 quilômetros. Se você considerar, por exemplo, Recife, tudo bem, que a costa é uma costa, né? O próximo pedaço de terra, vamos chamar assim, que vai ter na frente de Recife é a África. Mas se você considerar país feito a Inglaterra, por exemplo, que a 30 quilômetros está a França, 30 para o outro lado está a Noruega, 30 está a Suécia, não sei o que, tudo. Então aí a importância é tremenda, né? Mas o AIS é em torno de 30 milhas náuticas. Alguém quer fazer pergunta? Obrigado. Sobre o texto que o senhor mostrou ali, a Norman 26, ela traz somente o conceito do que é o VTS ou relata a obrigatoriedade de tê-lo? Basicamente, ela traz as diretrizes para o porto implementar. É política do governo, porque os portos brasileiros são públicos, aquela história funcionário público, né? Existe os portos privados, tem o porto daquele empresário que é famoso, porque aparecia na Lava Jato, né? Aquele Eike Batista, né? Ele construiu um porto particular. Então, o Porto do Açu, do Rio de Janeiro. Ele foi lá, comprou um sistema VTS desse, botou para funcionar. O porto ele é moderno, muito moderno. Então, se é privado, tudo bem, né? Mas a Marinha, como a maioria dos principais portos são públicos, ela fica nessa esperança que o governo desatrele, melhore. Ou seja, a esperança é que o governo obedeça a regra. Isso. Mas em outros países a coisa não é bem assim, né? A coisa já está tomando um rumo por questão de segurança, terrorismo e assim por diante, né? Então os portos são obrigados a ter esse sistema. Não sei se deu para responder a sua pergunta, né? Mais alguma pergunta? Fique à vontade. Boa noite. Como o senhor falou que é novo, mas tem quanto tempo assim, mais ou menos? Quantos anos que esse iOS chegou no mercado? Bom, veja bem, o AIS, né? O AIS começou a ser implementado pela IMO, chama-se popularmente de IMO, né? No Brasil, né? Organização Marítima Internacional, que regula o tráfego marítimo. Aí você pode perguntar, por que essa organização existe? Porque 95% do comércio mundial é feito por navio. Então o mar são grandes estradas. A navegação marítima é que torna os países ricos. A Inglaterra é um exemplo, o Japão é outro, né? A Noruega, o nosso país, eu não vou falar aqui para não entrar em questões políticas, né? O nosso país, na época de Dom Pedro II, era a segunda maior marinha mercante do mundo, só perdia para a Inglaterra. Hoje, praticamente, o Brasil não tem expressão nenhuma no comércio marítimo. Não, tem expressão sim, mas não, muito pequena. Né? Então, o Brasil deixou muito a desejar o transporte marítimo. Né? De tal forma que essa organização internacional, a partir dos anos 2000, 2001, 2002, devido ao surgimento do GPS, que era um mecanismo que permitia que o barco tivesse a sua posição, que o principal é a posição geográfica. Né? Então, o sistema IS já é um sistema que usa o sistema GPS. Né? E os outros sensores do navio, mas o principal é o GPS. Que coleta essas informações, modula e joga através de VHF, do rádio. Então, o AIS é dos anos 2000, da primeira década desse século que a gente está. Entendeu? Então, os portos, os principais portos, todo navio, do navio cargueiro, petroleiro, todo ele tem AIS. O seu trabalho está voltado mais para a área da navegação, mas o Google está lançando aquele projeto do carro inteligente. Ele usa essa mesma tecnologia dos carros
ou seria uma tecnologia à par? Você sabe dessa informação? De carro. O carro, que eles chamam de inteligente, o carro sozinho, que eles conseguem se comunicar um com o outro sem... Não, aí eu já li sobre isso, já vi palestra, né? Aí chama-se, tem até um nomezinho que eu agora não me esqueci a memória, né? Na realidade é o conceito, ele usa GPS, mas não usa o AIS, que o AIS, se você observar direito, é uma coisa específica para navegação. Porque ele vem a carga que eu vou utilizando, se eu sou um navio cargueiro, estou levando petróleo, o nível de petróleo do meu tanque, é muito rico em informação o AIS. É uma pena não ser utilizado, né? Então você tem condições de saber se o navio, por exemplo, tem gente doente, está precisando de médico. Aí o hospital já chegava lá, já oferecia o serviço, né? Se está precisando de comida, de água, tudo isso ele envia. A equipe que assessora o capitão, né? O navio é uma empresa, né? Uma cidade ambulante, né? Tudo isso vai alimentando o sistema. Está precisando de água, às vezes até automático, né? Está precisando de combustível, está precisando de serviços mecânicos, não sei o que. Tudo isso é enviado o tempo todo. E cabe ao porto pegar a mensagem também, enviar para ele, ó, eu te ofereço isso que tu está precisando, ou seja, a negociação sem tempo real. Aqui não é assim, né? Aí no caso do automóvel, eu sei que não usa GPS e usa outro tipo de comunicação que um carro, quando passa pelo outro, transmite automaticamente. Aí ele sabe se tem engarrafamento lá na frente, né? Se tem o nível do trânsito. Mas é outra tecnologia, não é AIS. Não é. Qual é o equivalente aí? É o transponder. O transponder é o sistema de vamos chamar assim, de controle associado a isso? É a mesma Não, coisa? na realidade, como o AIS tem uma conotação maior a nível de sistema, Pois é. devido à importância comercial. No avião, a questão é mais a posição e a velocidade e o código do avião, para ele saber onde o avião está. Só isso. Ele não pode dizer que eu estou com tantos passageiros. Pega as outras coisas. Não, porque aí ele tem rádio próprio, né? O próprio comandante tem o rádio. É para se comunicar com o rádio telefone, né? A comunicação do navio ela é mais com o AIS, virou uma comunicação sistêmica. Ele vai alimentando as informações, vai pegando dos sensores do navio, temperatura da água do mar, ele envia a todo instante, vento. E assim ele consegue mostrar toda a situação do navio para quem interessar possa, devido aos custos que estão envolvidos, né? O avião, de certa forma, é uma coisa até mais limitada, né? Está levando passageiro de um ponto a outro, mas mais controlada, na realidade, né? Então é mais o transponde. O transponde até eu acredito, que eu não sou da área de aviação, né? Não estudei, né? Que seja até uma coisa mais física do que lógica, ou seja, evitar colisão, exatamente. Como se fosse um radar, um radar que só emite. Seria só posicional mesmo. Isso, só posicional, para dizer que passou por ali. Nada impediria que você, teoricamente, melhorasse o sistema também e levasse alguma ferramenta parecida com o AIS. O AIS é fantástico. Eu estudo o AIS há 10 anos, né? E cada vez você fica mais empolgado, mais interessante, e cada vez fica mais triste também, porque rapaz, não usa, não é? O pai não usa, não. Chega no porto, me desculpe se tiver alguém do porto aqui, né? Chega no porto, como eu cheguei, né? Eu vou falar que eu tô vendo que não tem ninguém do porto aqui, não, né? Então, chega no porto, botamos lá para funcionar, demonstramos, o cara ficou maravilhado, tudo. Só vi isso, não sei aonde, quando eu vi uma palestra, não sei o que lá, e eu digo, e aí, vamos negociar, vamos fazer uma coisa com uma consultoriazinha, não sei o que lá, e olha, rapaz, se até agora eu vivi sem isso, para que eu vou botar isso? A resposta é essa que a Bob tem. Aí é uma questão de cultura, né? Bom, mais alguma pergunta? Eu tenho, vou aproveitar um pouco a palestra, né? Só para divulgar meu livro, né? Eu tenho 2 livros, que chama-se um é GPS, uma abordagem prática, e o outro é o ABC do GPS. Eu sempre divulgo, porque estava na Livraria Cultura, mas a Livraria Cultura faliu. Aí onde a gente dá palestra, a gente sempre divulga o livro, né? Alguma outra pergunta, não, para encerrar? Você quer?
Boa noite. Boa noite. Num caso mais prático de consciência situacional, num porto onde o chamado prático, que é o manobrista do navio, ele utiliza o GPS e o AIS de alguma função em relação a isso? Vamos lá. O prático, na realidade, você trabalha em porto? Não. Não, né? Não. Pronto, eu já fui no Porto de Suape como pesquisador da universidade e também como autônomo, né? Como autônomo, que eu vou aposentar, quero botar meu negocinho também, né? Minha empresazinha, né? Que é normal, natural, né? O prato, quando eu falei que estava pesquisando isso, o prato quase que me jogava no mar. Isso aqui não tem lugar para isso não sei o que, isso é só lá no Porto de Roterdã, não sei o que lá. Por quê? Porque o sistema AIS, ele anula toda a funcionalidade dele. Toda não, né? Vamos chamar assim, né? Ele teria que se modernizar também, porque o próprio barco do prático, que é o TUG em inglês, TUG, né? Que chama-se rebocador, também tem AIS. Daqui, aquele pequeno que eu mostrei aqui, aquela imagem que a gente capturou, tinha lá o rebocador de Suape e de Recife, já sendo monitorado. Então, existem sistemas também que o prático pode aprender e ouvir parado lá em Suape, para ele ancorar o navio com um sistemazinho desse a nível de centímetro de precisão. Mas a coisa acaba no modo tradicional, ou seja, o prático vai lá porque conhece o porto, conhece o terreno, né? E vai guiando o navio, um salário de 100 mil reais por mês, e assim vai, é de pai para filho, não sei o que, tará. Tem almirante da Marinha aí, capitão, altas funções da Marinha que se aposentam e faz concurso para prático devido ao salário. Não desmerecendo o oficial da Marinha, mas devido ao valor, né? Mas essas coisas estão mudando também, né? Está mudando, né? Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Em primeiro lugar. Mas a curiosidade é o seguinte: por que é que não implantou, né? Eu ficava pensando aqui com meus botões. Acidentes. Com certeza a falta do uso dessa ferramenta ela propicia mais aumenta a probabilidade de acidentes. Isso. Mas tem ocorrido acidentes, porque talvez o fato de não ocorrer acidentes seja o motivo que leve as pessoas a se acomodarem, né? Olha, na experiência do Porto, passamos lá uns 6 meses fazendo um teste com um aplicativo desse, né? Então, foi nos relatado que ocorre acidentes, por exemplo, bate no navio por estar numa velocidade acima do permitido naquela área do porto, encosta numa defensa. Defensa é aquele pneu, entre aspas, que não é pneu, né, para o navio, né, que fica lá para o navio encostar nele. Aquele é um equipamento caríssimo, aquela defensa, né, são importadas, tudo, né, que coloca lá no porto. Para barco pequeno, barco de pesca é um pneu de trator, né, mas para navio é um equipamento que tem ali. São caros. Então o navio bate ali, danifica uma defesa daquela tal e vai para o tribunal marítimo, não sei o que, e o porto sempre perde a questão porque não tem informação. O comandante do navio diz: peraí, eu estava na minha velocidade que eu estava era tal, como é que você vai provar que não estava? Com o sistema AIS você provava, não, você estava na velocidade tal aqui. Então era bom, a praticagem era que devia ser o mais interessado em ter esse tipo de produto. Então pronto, então, se tem acidentes e pode não ser catastrófico, né, mas que traz prejuízo, será que contabilizando esses custos não justificaria, né? Exatamente. Você como intermediário aí do processo? Não. Se uma defesa dessa custa não sei quantos mil. Né? E não é só a defesa. Reais, né? E não é só a defesa. Às vezes certos navios não podem ancorar aqui porque o comandante do navio, a companhia do navio, diz que só ancora no porto que tenha essas infraestruturas corretas, sistema desse tipo, né? AIS, tudo, porque senão, como é que se diz? Não tem segurança, não tem infraestrutura. Então deixa de fazer negócio por conta disso, né? Então é o tipo de investimento, como esse aplicativo, esse sistema que ele mostrou aí, custa a configuração mínima R$250 mil. O que é R$250 mil em operações portuárias? Acredito que é o VTS, é o centro de controle, né? Você falou, né? O VTS, na realidade, é o nome da sala de operações, né, do porto, né, usando esse sistema. Certo. Aí chamaria esse VTS.
A sala de operação já existe, só que é manual, né? A pessoa está ali com o binóculo, recebe um e-mail que vai chegar no navio tal, vai lá receber, o prático recebe o navio tal, mas não é informatizado, como é o caso aí. Então, os portos brasileiros, assim, respondendo a sua pergunta, né? Nas empresas que estão trabalhando nessa área, né? Diz que os portos são a última grande fronteira do Brasil e talvez do mundo, né? A ser informatizada. A última grande fronteira são os portos. Então não é porque o prato não quer, isso aí é exagerado, né, que a gente está falando assim, né? Na realidade é porque essa coisa é mais difícil de implementar do que a aviação. A aviação é uma coisa muito moderna, né? Muito... Mas eu acho que impulsiona a aviação e outras áreas é os acidentes, né? Quer dizer, e o impacto, né? Não digo que, infelizmente... Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Pois é, então não, mas aqui na hora que der visibilidade a isso e alguém dizer, olha, custou tanto, aí ó, custou 10 sistemas de monitoramento, pronto, aí no outro dia eu vou comprar olha aqui, isso aqui. Esse aqui. Justificaria? É. Certo. Porque você vai falar de avião, um helicóptero cai todo dia, enfim, está todo mundo monitorando e a imprensa em cima. Então, precisa ser feito um esforço, eu acho, que o Carlos colocou aí é bem pertinente, para que seja levantada essas condições, que não são necessariamente perdas humanas, que pode até ser amanhã. Isso. Mas são perdas materiais muito significativas e que o investimento nisso compensaria a perda material. Pronto. Eu acredito que é por aí. Mas isso aí, quer dizer, aí envolve a questão governamental. O órgão que cuida da navegação, a ANTAC, não sei o que, teria que ter essa visão, né, catalogar os acidentes. Então, eu acho que é uma questão também de... Também tem um ambiental. Encontrar ferramentas objetivas para precificar e levar para lá, entendeu? Porque senão não compra. Adianta. Precificar. Destruiu toda a parte de Minas Gerais. Mas quantas espécies não de peixes brasileiros foram extintos naquela época? Pois é, mas qual o impacto que hoje falam? Batatinha. Ninguém fala. Porque foi o quê? Foi peixe, né? Não foi uma coisa que o urbano dá tanta importância. Mas daqui a pouco vai mudar isso. O continente aumentando a temperatura, fazendo isso, os mares são os responsáveis. Pronto. Mas só que isso tudo precisa ser só objetivado, sabe? Assim, precisa ser quantificado. Isso tudo é verdade, todo mundo sabe, mas para quem está do outro lado, o gestor que decide as coisas, você precisa objetivar quantitativamente. E ele precisa enxergar que é vantagem financeira para poder partir para isso. Por exemplo, o Porto Rio de Janeiro, que a gente mostrou aqui um exemplozinho. Com um sistema desse funcionando, quantos cargas de droga e de armamento não teriam sido pegos pela Polícia Federal? Quantos? Com a câmera de infravermelho que vê à noite direitinho tudo. Quantos naviozinhos pequenos encosta botes, encosta perto do navio que vem trazendo caixotes com não sei quantas metralhadoras para vender para os traficantes e assim por diante. Então, é uma questão de prioridades. Exatamente. Exato. Sim, pode perguntar. Boa noite. A questão que você falou aí de referente ao preço realmente é insignificante, né? Mas eu acho que não é só colocar o preço em questão. A questão do porto aqui de Recife. A infraestrutura. Talvez o sistema vá ser implantado, mas teria que mexer também na infraestrutura do porto. E aí sairia R$250 mil para um valor, talvez, ou será que somente os 250 mil no valor do sistema
vai resolver um monte de problemas. Olha, mas talvez essa questão não tenha sido levantada, né? A questão da infraestrutura, questão de acomodação de grandes não, navios eu aqui. não acho que encarece, Isso é não, levado porque em conta? o Porto Rio de Janeiro, a geografia do Porto exigiria vários sensores, você duplicar os sensores por causa daqueles morros no Rio, um porto todo recortado. O Porto Recife é um canal somente, né? Então, com a configuração mínima do sistema desse, ele trabalhava aquela zona portuária todinha com tranquilidade. A gente fez com o AIS somente. Chegamos lá, subimos no poste, eu mesmo subi no poste, botei lá a antena de AIS e todos os navios apareceram. Então você vê, na realidade, não mexe na estrutura, não vai encarecer o sistema, não vai demandar configuração melhor. O treinamento é imediato, isso aí, no radar hoje é fácil de utilizar, o AIS é automático, o programa faz todo. É só treinar no uso do programa. Ele já tem as pessoas que necessitam disso, né? Que faz por telefone, manual, com binóculo, olhando o navio, passando e-mail, procurando as coisas. Então você tem o problema e tem a solução chegando junto, né? Falta acontecer, falta arriscar a faísca e acontecer. Quebrar paradigmas, isso, exatamente. Ah, não, vamos esperar porque vai ver qual é o outro porto que compra, vamos esperar se a Marinha autoriza ou não, a Marinha pode não gostar, porque a Marinha não tem, a gente vai ter, e a Marinha não vai saber os navios, nós vamos saber, vamos ficar não sei o que mais lá. Aí começa esse. Então, acho que falta, de certa forma, privatizar ou dar uma melhor gestão, um melhor incentivo, né? Então, como é que se diz assim? É uma área que está chegando, né? Chegando e vai vencer alguns paradigmas, né? Exato. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então encerramos. Muito obrigada pela palestra. Foi muito boa. Eu não sou engenheira, mas eu achei ótima. Muito obrigado. Gente, obrigado. Voltem em paz. Obrigado a vocês. Tá. Na próxima semana é tema sobre segurança do trabalho.